Galerinha do mal, olha o seu aqui de novo, mais uma vez, desta vez para falar com vocês sobre o meu incrível bronzeado de jogo de sábado. Não. Nós iremos falar hoje sobre o caso recente, na verdade, os casos, vamos ao plural, né? Sobre nazistas, brasileiros nazistas. Que isso, obviamente, só pode ser uma hipérbole, porque uma pessoa que é brasileira, mestiça, não pode ser nazista. A partir do primeiro ponto, se você não é alemão, não faz parte do povo alemão, estou dizendo nem germânico, estou falando alemão. Se você não faz parte do povo alemão, você não pode ser nazista, porque você não faz parte da raça pura ariana. Entende? Essa é outra vertente do neonazismo, que na verdade ele abrange mais da raça pura ariana, não só alemã, germânica, mas também para qualquer povos caucasiano, sendo branco é o que importa. E isso é coisa americana. O nazismo mesmo é alemão, germânico, ariano, aquela coisa de raça pura. Então, se você for americano e for nazista, se você for francês e for nazista, ser francês e nazista deve ser tristeza total. Você for, sei lá, judeu e nazista, porque pode acontecer que seja, né? Porque, porra, tem gay que é comunista, porque não pode ter judeu nazista. Tem gente doida por tudo quanto é lugar do mundo, velho. O mundo é um lugar caótico. Então, se você não faz parte desse grupo, teoricamente seleto, são 83 milhões, eu acho, de pessoas que moram na Alemanha, mais ou menos. Então, se você não faz parte desses 83 milhões de alemães, você é muito doido, cara. Um completo louco, desvairado, procura um médico, sério. E, aliás, se você for um alemão nazista também, eu procuraria um médico também, porque você não deve estar ligado às ideias. Provavelmente não tá, né? Se é um alemão, os alemãos são sempre tristes e deprimidos. Então isso faz sentido. Para você ser um doido nazista. Bom, o primeiro ponto aqui. Eu vou falar sobre o que foi o nazismo? Não. Se você der um Google, você acha. Se você quer saber muito mais, procura um livro e vários documentários. Porra, o que não falta é material para você estudar e entender o que foi o movimento nazista. Ler o Mein Kampf é uma boa, porque você lê a perspectiva de Adolf sobre isso. Então, você passa a entender melhor o quão doido o cara era quando você começa a enxergar loucura com os olhos dele. Tem um inglês, eu esqueci o nome dele, há muito tempo atrás, quando eu estava lá no ensino médio, a professora fez a gente ler o livro desse cara, que era um inglês que foi para uma tribo lá, não sei na onde ele registrava tudo que ele via naquela tribo de duas formas. Registrava uma como um inglês civilizado, uma pessoa do Ocidente, um homem do Ocidente, e outra como alguém apartidário. Então, quando você lê o Mein Kampf, leia dessas duas formas. Como um ser humano civilizado do Ocidente, e o outro como um cara totalmente neutro na neutralidade, para você conseguir entender o que se foi passado ali, né? Entender a loucura. É difícil. Porra, porque tem horas que você lê que você fala, porra, que maluco doente, velho. Que porra, qual o sentido disso? Não faz nem sentido. Mas na cabeça de gente doida, as coisas aleatórias sem sentido nenhum tornam sentido. Você pergunta como a Alemanha toda aderiu àquilo? Porra, aí já é querer muita explicação. Histeria coletiva, isso existe, é uma coisa que acontece e a gente sabe que em vários lugares do mundo tem fatos assim, de histeria coletiva. Um deles, né, por sinal, é esse sobre o monarca. Que, assim, você falar que ele não teve uma fala infeliz, foi uma fala muito infeliz. Embora, assim, se você for uma pessoa extremamente honesta, se eu for uma pessoa honesta, não precisa ser extremamente honesta, exagerei aqui, mas se você for uma pessoa honesta intelectualmente, você sabe que ele não defendeu o nazismo. Porque é muito claro o vídeo do cara. É, assim, a coisa mais óbvia que tem no mundo. Eu ia soluçar, acabei não soluçando. Ele não defende o nazismo. A única coisa que ele faz ali se você for, sabe, uma pessoa honesta, você tem que falar que é verdade. Se você for honesto,
você vai entender que ele não defendeu, em momento algum. Pelo contrário, ele demonizou e chamou demônios, escrotos e blá blá blá, todos os adjetivos pejorativos possíveis para descrever um nazista, foi usado ali. E a única coisa que ele quis dizer, e aí que você precisa ter cérebro, se você não tiver cérebro, você não entende. Se tiver cérebro, você entende. Que é o seguinte, o nazismo não pode ir para a obscurecência, para uma página da humanidade onde ninguém nunca mais vai ouvir falar naquilo. E aquilo nunca mais vai ser debatido, ser posto uma luz para nós sabermos sobre o que eles estão falando ali e do que se trata. Colocar na obscurecência total. Fazer um apagão histórico sobre aquilo. Isso é muito perigoso, né? E o Monark tentou expressar esse medo, receio ou visão dele sobre o perigo disso. Claro, de uma forma tosca, mas tentou. O que ele disse ali foi o seguinte, que ele defende um partido nazista brasileiro reconhecido por lei, por governo. E o que ele quis dizer ali foi o seguinte, cara, sempre vai existir isso. Sempre vai existir. E você manter isso sem uma vigilância, se você não colocar os olhos nisso, sabe, como fingir que aquilo não existe, fingir que aquilo não faz parte da história, fingir que aquilo ali nunca existiu, pode ser perigoso. Porque essas pessoas se articulam. Uma vez elas se articulando sem que nós saibamos que da existência dessas pessoas, desse grupos e dessa articulação, isso pode ser extremamente perigoso. Porra, imagina você tá andando na rua, de repente, puf, tinha um partido nazista de 1000 pessoas registrado na tua cidade, tu nem sabia, cara. Você não fazia ideia. Por quê? Porque não se fala sobre aquilo, porque não tem uma luz ali. Foi exatamente isso que ele defendeu. Provavelmente foi isso que ele defendeu. Não tem como eu ter certeza, porque eu não estou na cabeça dele. Mas, por toda a lógica que ele utilizou ali durante o vídeo, isso se tornou óbvio. Se tornou, assim, auto-evidente que ele quis dizer isso. Ele só não foi muito bem articulado para conseguir se expressar. Mas deu para ver que esse era o sentido no qual ele queria vindar ali a frase sobre ele aceitar o partido nazista e tudo mais. Eu, particularmente, acho que ele errou muito feio de falar uma coisa dessa. Por quê? Ele errou no pensamento crítico dele? Não. Não. É uma questão de opinião. Se ele tem essa opinião, porra, interessante. No mínimo, questionável. Para não se dizer outra coisa. Mas ele errou feio, por ele não saber aonde ele estava. Você jamais, de forma alguma, deve falar esse tipo de atrocidade para milhões de pessoas no mundo inteiro poder ouvir. Numa rede mundial, como a internet, o YouTube, você não pode falar uma coisa dessa. Por quê? Bom, 2 motivos. Primeiro, e o mais importante de todos, você pode fazer com que pessoas que partilham do sentimento nazista, pessoas que partilham desse sentimento de forma real, tá? Pessoas que acreditam no nazismo como ideologia de supremacia de povos, entendeu? A pessoa que acredita no nazismo de fato, né? Veja aquilo como algo positivo que a encorajem a fazer aquilo. Esse foi o primeiro ponto que ele errou. O segundo ponto que ele errou é o seguinte, uma coisa é você ter um pensamento crítico desse dentro de um debate onde as pessoas saibam exatamente sobre o que você está falando e sobre o que você está falando. Uma coisa é você ter esse tipo de pensamento crítico entre seus amigos, que te conhecem como pessoa, que sabe da tua índole, do teu caráter, da tua história, da tua trajetória, e sabe que você não é um nazista maluco, entendeu? Olha só, primeiro, o encorajamento aos verdadeiros nazistas doidos. Segundo, a falta de sensatez de saber aonde estar e o que falar. Porra, tu tá ali no meio de um podcast
que tem alcance mundial e vai falar um bagulho desse, cara, tu é maluco, é? Você é doido, cara? Não deveria. Você não deveria e não poderia falar isso. De forma alguma e jamais. Né? E esta aqui é mais uma coisa. A todas as pessoas que estão caçando esse pobre rapaz, porra, cara, vocês são malucos também, velho. Totalmente. Totalmente malucos. Por quê? Ali, no vídeo dele, fica claro, fica nítido, fica explícito. Eu não quero dizer nem implícito. Eu quero dizer que fica explícito o ponto de vista dele. Fazer essa caça às bruxas a um cara, né, que obviamente não é nazista, e taxá-lo como tal, é uma loucura, assim, é uma das maiores histerias coletivas que eu já vi na minha vida. Meu, desde o Bolsonaro fascista, a agora monarca nazista, porra, isso aqui é irreal, sabe? Você parece que você tá num Brasil que, porra, não existe, cara, sabe? Isso é tão loucura quanto o ministro da Cultura ter feito um cosplay de Goebbels, sabe? Assim, são coisas que, porra, quando você vê assim, você fala, porra, não pode ser verdade. Porra, o primeiro-ministro fez... O primeiro-ministro, ó, o ministro da Cultura fez um negócio daquele e falou, porra, esse cara não fez isso, não pode ser, esse cara é doido. O cara é totalmente doente. Aí você vê o monarca falando isso e você vê as pessoas taxando ele como nazista. Você fala, porra, essas pessoas são loucas, é? Elas não viram o vídeo, não? Elas não viram o que ele quis dizer, não? Será que elas não tá vendo que o cara se expressou ridiculamente mal aí? Tem que ser honesto com as coisas, sabe? Você tem que ver as coisas. Você não pode ficar com medo de falar a verdade ali, porque, meu, você sabe, uma porrada de gente sabe que o cara não falou aquilo, mas as pessoas são obrigadas pelo coletivismo, né, a falar que ele é nazista. Ah, não, pô, o cara é nazista, que não sei o quê. Por quê? Porque culturalmente, e aí você tem que ter um pouquinho de cérebro aqui no que eu vou falar agora. Culturalmente, o nazismo é extremamente hediondo. Isso já está no nosso gênesis, tá? Não estou dizendo biológico, estou dizendo cultural. Já está dentro do gênesis do ser humano ocidental. Né? O nazismo é hediondo, é uma coisa assim, odiosa. É a pior da pior da pior da pior. Da escória da humanidade. Entende? Da escória da humanidade. Então, você não precisa ter esse tipo de histeria quanto a isso. Por quê? Está enfincado em nós que o nazismo é hediondo. Se você perguntar para uma criança de 12 anos, 12 anos já estudou sobre a Segunda Guerra, de 12 anos, sobre isso, ela fala, não, foi uma parte negra da história, hediondo, das coisas mais absurdas e desprezíveis que o ser humano já cometeu, ser humano alemão, já cometeu, né? E você vê as pessoas tendo atitudes espalhafatosas dessas coisas assim, pitorescas. Sobre o monarca é deslealdade total, absoluta e avassaladora. E aí você se pergunta, porra, por que eles têm esse comportamento? Por que eles têm este comportamento para com o monarca, sendo que, né, nós, de fato, sabemos sobre o que ele falou. Nós, de fato, entendemos sobre o que ele falou. Então eu te pergunto, por que eles têm este comportamento? E aí eu mesmo dou essa resposta, porque assim, para mim ela é clara, ela é nítida sobre quaisquer ponto de vista sincero. Cara, não é de hoje que o monarca não defende, mas que ele já falou que ele foi eleitor do Bolsonaro, que ele falou que votou no Bolsonaro, que ele é totalmente contra a esquerda, contra o Lula, não só ele, como o nosso segundo, como o nosso segundo rapaz do caso neonazista, que é o Adrilles Jorge. Mas a gente vai chegar no Adrilles daqui a pouco. Então, assim, você vê que existe um trabalho de vinculação. O maníaco lá do ministro da Cultura ter feito lá um cosplay de nazista,
E agora o monarca, dado essa abertura, assim, estrondosa, assim, para eles falaram, vamos vincular esses caras, porque a gente já faz o link, ó, eleitor do Bolsonaro é tudo nazistas, tudo nazista enrustido, que é isso que eles falam. Tudo nazista, fascistinha enrustido, são todos uns enrustidos. É só dar um pouquinho de ação que eles já se bota a cara, já se jogam lá e já mostra quem eles são de verdade. Porra, isso tá muito na cara, assim. Que eles estão querendo vincular o Monark a isso por causa das opiniões políticas que ele já se posicionou, pelo tamanho do porte que ele tem como comunicador, né, de direita, liberal. Ele é mais anarco, né? Ele é mais anarco do que anarcocapitalista do que liberal, como de direita conservador, mas fica aí essa coalizão, porque que na verdade derrubou o PT não foi a direita conservadora, foi a coalizão, né, entre liberais, direita conservadora e os anarcocapitalismo. É todo mundo contra a esquerda. Resumir para vocês. Então, essa coalizão foi o que derrubou a esquerda. E agora eles estão fragmentando esses grupos, ora para patriarcar eles, repatriarcar eles, ora para subjugar aqueles mais fiéis à direita conservadora liberal, para que eles fiquem taxados como nazista, taxados como fascista, que eles sejam os inimigos da democracia. E isso está claramente feito para mim, para você, para qualquer um com cérebro. Isso está claramente feito. Esse caso do Monark foi assim, ó, é simples, é isso. E eles acharam um caminho. O Monark foi uma das pessoas que deu essa peça para eles. E talvez o Monark não saiba a importância que ele teve para a esquerda neste exato minuto. Talvez, eu não vi ninguém falando sobre isso ainda, mas talvez o Monark não tenha entendido o tamanho do porte que ele tem e o poder que ele deu para a esquerda nesse minuto, dentro do Brasil. Porque, assim, ele foi taxado de nazista por ter essa opinião. Mas com o pensamento crítico liberal da falsa falácia do liberalismo completo e anarco, todos vão parar para pensar agora e falar, porra, isso aí não é legal. O que, assim, pode ser um ponto positivo, entre aspas, sim, e também negativo, porque existe um jogo político por trás dessa histeria coletiva contra o monarca ser neonazista. Que ele não é, tá? Deixando claro, ele não é. Não. Tira o aspa do ele não é mesmo, e os aspas é só pro neonazista. Ficou meio esquisito isso. Então, assim, claramente ele não é. Claramente há um jogo político por trás disso, um jogo político que queira derrubar o monarca. Não o monarca como pessoa, mas como um símbolo de um comunicador que defende o lado da direita conservadora liberal, que é parte da direita conservadora. Ou seja, olha isso. Olha de novo outras atrocidades cometidas por esses liberais de merda, essa direita nojenta que defende o nazismo. Entende? É isso. E o poder que ele deu para esquerda agora, assim, uma coisa estrondosa. E agora nós iremos falar sobre o Adrilles. Vocês me perdoem, porque o vídeo tá ficando muito longo, mas eu vou tentar fazer esse vídeo de 25 minutos, assim, no máximo. Vocês sabem que meus vídeos são bem longos, eu gosto de falar bastante. Então, é isso e é sobre. E tá tudo bem. Sobre o Adrilles agora. O Adrilles ainda, assim, é uma das coisas mais engraçadas que tem. Porque, assim, ele falou sobre a fala do monarca, que foi extremamente mal colocada, e que isso, e que aquilo. E ele bateu no nazismo, bateu e dali. Aí ele dá um tchau. Eu nem vou dar um tchau aqui, que eu ia dar um tchau também. Só que aí, se eu dou um tchau aqui e fico taxado como nazista, fudeu. Porra, o cara é nazista de olho puxado. Puta que eu paio. Aí que vão achar que eu sou nazista mesmo, né? Eu ia falar que japonês apoiou o nazismo na Segunda Guerra, aí que fudeu. Então não vou dar o tchau. Então, assim, ele deu um tchau e foi confundido com uma saudação nazista. E aí você para e pensa, gente, que loucura. As pessoas não podem estar vivendo no mesmo ambiente que nós.
Nós, pessoas sensatas. Porque assim, o cara deu um tchau e é confundido com uma saudação nazista após ele ser veementemente contra o nazismo, muito mais do que o monarca foi, porque ele deu muito mais adjetivos. Contra, falando sobre os erros do monarca, o cara foi taxado de nazista. Mas sabe qual é o engraçado? É porque ele repetiu esse tchau várias edições, assim, várias edições antes. Várias vezes. Isso é corriqueiro dele dar esse tchau. Mas será que foi por causa desse tchau que ele foi taxado como nazista? Ou porque o Adrilles Jorge, assim como o Monark, também representa parte da direita comunicadora? Vocês entendem? O que eles estão fazendo aqui não é descobrir nazistas enrustidos de direita. Oh, meu Deus! Como essas pessoas direitistas são nazistas e blá 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 blá. Não, não. Eles estão os taxando para que eles consigam quebrar a direita, fragmentar esses grupos. E as pessoas que são de direita conservadoras fiquem com vergonha de dizer que são de direita, com vergonha de dizer que partilha dos ideais desses comunicadores, né? Que não são nazistas, não são fascistas, são apenas pessoas de direitas conservadoras, ou liberais, ou anarcocapitalistas, que tiveram a sua fala extremamente, repito mais 12 vezes, extremamente tiradas de contexto. Tiradas de contexto. No caso do Monark, e no caso do Adrilles ainda pior, porque ele fala sobre o Monark, fala sobre a besteira que o Monark cometeu, embora ele explique também que foi descontextualizado um pouco. Fala sobre como ele é veementemente contra, dá um tchau e puf, você viu que eu dei um tchau aqui, mas foi reflexo. Dá um tchau e é nazista. E sabe qual é engraçado? É porque ele conseguiu assim, ele colocou o nazismo e o comunismo na mesma balança, porque assim, eles são da mesma balança. Eles estão exatamente na mesma balança. Totalitarismo de Estado. É isso. Tanto o fascismo, quanto o comunismo, quanto o nazismo são a terceira vertente, que é o totalitarismo de Estado. Não tem muito que se argumentar contra isso. É isso. É isso que essas coisas são. E o Adrilles, ele expressa isso muito nitidamente, extremamente bem, e ele ainda dá um adendo, fala, olha, os partidos nazistas têm que ser combatidos no mundo inteiro e não sei o quê, mas os partidos comunistas também. Por que é permitido o partido comunista e não o partido nazista? E aí você sabe me dizer o porquê? A resposta é simples. A resposta para isso é a seguinte: o comunismo ele se infiltrou nas universidades, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Enquanto o nazismo foi ressarchado culturalmente pelo mundo pelas coisas hediondas que eles cometeram, pelas atrocidades hediondas que eles cometeram. Vocês entenderam? Olha como as coisas são totalmente diferentes. Não foi feito um trabalho de ressarchamento desse, não foi feito um trabalho cultural para desprezar o comunismo. Por quê? Porque o comunismo, ele não matou, ele não foi genocida explícito como o nazismo. Ele foi um genocida implícito, escondido entre as entrelinhas, que ninguém percebe, mas que matou proporcionalmente muito mais. Assim, horrores a mais. Assim, a mais. E mesmo assim não há esse combate contra o comunismo. E contra o nazismo, sim. Não que seja errado, tá, gente? Tem que ter um combate contra o nazismo ideológico, pelo amor de Deus. Mas contra o comunismo também. E essa falácia do Adrilles, do Monark nazista, isso é um absurdo, isso é uma completa loucura e uma deslealdade intelectual gigante, imensa e colossal. Então, eu vou falar para vocês aqui agora, pensem um pouco.
sabe? Olhem a história dessas pessoas, vejam outros pontos, outros momentos dessas pessoas e vê se alguma delas, dessas duas, né, já tiveram qualquer atitude ou fala ou pensamento favorecendo ou incitando ou insinuando favorecer o pensamento e a ideologia nazista. Sendo os dois brasileiros, olha, eu acho que é muito difícil disso acontecer. Muito difícil assim não, é impossível que eles sejam nazistas, tá bom? Então é isso aí, galerinha. Né? Entendam sobre o que está acontecendo, sobre essa minação dos comunicadores de direita, porque assim, hoje foram eles que foram taxados de nazista. E amanhã, por uma frase sua mal colocada, um ponto seu que foi mal colocado, qualquer coisa assim que você colocou de uma forma um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouco mais delicada. Talvez você seja taxado como nazista. Então, assim, vocês têm a obrigação moral, ética e intelectual de sim, de defender essas duas pessoas, né, do ponto de vista intelectual e falando o seguinte, cara, eles não são nazistas, por isso que eles falaram. Eles podem até ser, de fato, por outras coisas assim, nos seus âmagos, mas pelo que eles falaram ali, não. Porque seja honesto. A primeira coisa que você tem que ser para querer um país melhor, para ser uma pessoa melhor, é você ser honesto. A honestidade em todos os âmbitos intelectuais, financeiro, caráter, enfim, é a única arma que você tem contra uma sociedade desvirtuada, uma sociedade desonesta e que joga sujo. Não é porque eles são assim que você ou eu temos que ser assim. Então, seja honesto intelectualmente com você. Seja honesto com você. E ser honesto não é você acreditar nele, só neles e falar, os caras não são mesmo, eu acredito. É você ser honesto, é você ver que eles estão sendo taxados de uma coisa que eles não são e falar, olha, eles não são isso, cara. E mostrar os argumentos e falar, porque isto é honestidade. Porque todo o resto que não for isso é apenas omissão e ser vergonhice. Tchau, tchau.